Os 5 maiores rombos da história brasileira. Você já parou para pensar quanto dinheiro foi roubado, desviado ou simplesmente evaporou no Brasil ao longo dos anos? Eu não estou falando de corrupção pequena, de desvio de merenda escolar ou de licitação fraudada no interior. Estou falando de roubos bilionários. Dinheiro que saiu do seu bolso, do bolso do seu vizinho, da aposentadoria da sua mãe, do meu bolso e foi parar no bolso de quem já tinha muito. Hoje eu vou te mostrar os 5 maiores roubos da história brasileira, com valores, com nomes e com fontes. Porque aqui a gente não faz suposição, a gente apresenta o que os dados dizem. E aviso, o número 1 da lista aconteceu agora, em 2025, e provavelmente você ainda não sabe a dimensão real do estrago. Antes de entrar na lista, preciso te explicar uma coisa importante. Os números que você vai ver aqui têm origens diferentes. Alguns são prejuízos diretos confirmados por investigações oficiais, Banco Central, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União. Outros são estimativas de impacto econômico, calculadas por institutos e consultorias. Vou deixar claro em cada caso de onde vem o número, porque transparência não é opcional, é o mínimo. Dito isso, vamos à lista. 5º lugar, a Operação CARF. Roubo estimado, 19 bilhões. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o órgão que julga as multas da Receita Federal. Em tese, é onde as empresas vão quando discordam de uma atuação do fisco. Na prática, segundo as investigações que começaram em 2015, virou um balcão de negócios. 70 empresas foram envolvidas no esquema de pagamento de propinas para conselheiros do órgão, em troca de multas menores ou absorvições milionárias. O prejuízo estimado pelo Ministério Público Federal nos cofres públicos é de 19 bilhões e a investigação até hoje não foi concluída. Traduzindo, enquanto você paga seu imposto em dia e leva uma multa por qualquer atraso, quem tinha dinheiro para pagar propina saía na vantagem, com dinheiro público bancando a diferença. O 4º lugar, Banco Nacional e Banco Econômico. Roubo, 9 bilhões. Ano, 1995. Logo depois do Plano Real, quando o Brasil finalmente tinha conseguido controlar a inflação e o povo respirava aliviado, 2 dos maiores bancos do país escondiam uma bomba. O Banco Nacional mantinha mais de 600 contas fictícias, as chamadas contas rosas, para inventar lucros que não existiam e disfarçar um roubo de 9 bilhões. O Banco Econômico fazia o mesmo. Os 2 bancos diziam ser saudáveis. Era uma fraude. O Banco Central precisou intervir de emergência para evitar um pânico bancário no país. Os ativos saudáveis foram vendidos para outros bancos e os ex-controladores acabaram condenados na justiça. O recado que ficou: não importa o tamanho da instituição, quando a fiscalização falha, o contribuinte paga a conta. 3º lugar, Lojas Americanas. Roubo, 20 bilhões. Ano, 2023. Esse é recente e foi um choque. As Lojas Americanas, uma das maiores redes varejistas do Brasil, com mais de 100 anos de história, anunciaram em janeiro de 2023 um roubo contábil de mais de 20 bilhões de reais. O esquema era sofisticado. A empresa usava bancos para pagar seus fornecedores com desconto, uma prática chamada de risco sacado, até aí legal. O problema, ela não registrava essas operações como dívida nos seus balanços, escondia o endividamento real. Por anos, os balanços mostraram uma empresa saudável. Na prática, era uma fraude contábil gigantesca. O caso gerou um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil. Fornecedores, funcionários, investidores, todos prejudicados. E os 3 maiores acionistas foram investigados. A justiça ainda analisa as responsabilidades. 2º lugar, a Operação Lava Jato e a Petrobras. Rombo direto, 42,8 bilhões. Impacto total estimado, 153 bilhões.
A Lava Jato é o maior escândalo de corrupção da história brasileira e provavelmente um dos maiores do mundo. Em 2015, a Polícia Federal calculou o prejuízo causado pelas irregularidades na Petrobras poderia chegar a 42,8 bilhões, só na estatal, só no que foi possível rastrear. Mas o impacto real foi muito além. Obras pararam, empreiteiras faliram, investimentos foram cancelados. Segundo estudos do Diese e do INEP, o rombo total na economia brasileira chegou a 153 bilhões, mais de 25 vezes o valor que foi recuperado pelas investigações, e mais de 4 milhões de desempregados como consequência direta. Foram 79 fases de operação, 981 pessoas denunciadas, 2 ex-presidentes presos. E quando foi recuperado? 6 bilhões, menos de 5% do prejuízo estimado. Isso não é combate à corrupção bem-sucedido. É a dimensão de quanto o Brasil foi sangrado. Primeiro lugar, Banco Master, rombo, 52 a 56 bilhões, ano 2025. Esse é o número 1. E aconteceu agora. O banqueiro Daniel Forcaro assumiu o controle do então Banco Máxima em 2018 e o transformou no Banco Master. Durante anos, o banco oferecia rentabilidade muito acima da média para atrair clientes. Parecia ótimo, mas era uma armadilha. Por baixo dos panos, créditos fictícios, balanços manipulados, fundos de investimentos usados para esconder o rombo real. E o pior, o próprio Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, criado para proteger o investidor, foi usado como argumento de venda para atrair ainda mais dinheiro. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação. A Polícia Federal prendeu Forcaro no aeroporto de Guarulhos quando ele tentava embarcar para Dubai. Ia dar o pinote. O rombo ultrapassou 52 bilhões. 1,6 milhões de clientes afetados. O FGC, que tinha 122 bilhões em patrimônio, perdeu mais de 1/3 do seu caixa. O Ministério da Fazenda classificou oficialmente como a maior fraude bancária da história do Brasil. Em 2025, não em 1995, nos anos do AI-5, foi agora. E olha esse quadro geral. 5 rombos, 5 histórias diferentes. Bancos públicos, bancos privados, estatal, varejista, fundo garantidor, não tem setor que escapou. E o padrão se repete em todos: fiscalização que falha, regulação que chega tarde e no final sempre quem paga a conta é o contribuinte, o investidor comum, o trabalhador que nem sabia que esse dinheiro existia. Esses números não são abstrações, são escolas não construídas, hospitais sem equipamento, estradas esburacradas, aposentadoria corroídas. O Brasil não é pobre por falta de recursos. O Brasil é pobre por falta de accountability, que é a palavra bonita para dizer que ninguém responde de verdade pelo que fez com o dinheiro público. Isso merece atenção, merece debate e merece que você saiba. Se esse vídeo te abriu os olhos, deixa o seu like, compartilha com quem precisa ver isso, se inscreve no canal. Eu sou o Felipe Augusto e esse é o tipo de conteúdo que ninguém te explica de forma simples, mas que afeta diretamente o seu bolso. Até o próximo vídeo, amigos, e um abraço.